Quem está sentado no trono do seu coração? O que governa sua vida? A Bíblia nos ensina que a idolatria não se limita a imagens ou esculturas. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nosso coração pode se tornar um ídolo. Isso inclui desejos, pessoas, sonhos, até mesmo coisas boas como família, filhos, trabalho e ministério. Ezequiel 14 mostra que a idolatria começa no interior do coração do homem, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e eles são enganosos e silenciosamente nos tornam verdadeiros escravos. Como vencer a idolatria? Precisamos reconhecer os ídolos, arrepender-nos e redirecionar a nossa adoração. Quando destronamos os ídolos do coração, encontramos a verdadeira paz, contentamento e satisfação que só existe em Cristo Jesus. Amém? Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém, família? Amém, família? Glória a Deus. Pensei que vocês não tivessem almoçado. Jantado eu até fico calado, né? Mas todo mundo almoçou aqui. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 16. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. Amém? Quem achou, dá um glória a Deus aí. Quem não achou, diga misericórdia. Ó, é melhor do que de manhã, viu? Isso aí. Amém? Amados, diz assim a palavra de Deus: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, diga tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai Santo, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Jesus, por essa série que abre os nossos olhos. Pai, eu quero te pedir que nesta noite o Teu Espírito Santo possa falar com o Teu povo, Senhor. Pai, prepara os nossos corações como uma terra, Senhor, uma terra sedenta, Senhor, como uma terra que precisa ouvir, Senhor, e receber a água que vem do Teu Espírito Santo. Pai, prepara o nosso coração como uma terra bem adubada, Senhor, que quando receber essa semente que é a Tua palavra, essa semente venha germinar, venha crescer e venha dar muitos frutos para a glória do Teu nome. Assim nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amados, esse mês agora de abril, nós estamos numa série aqui na nossa igreja, que o tema da série é ídolos. Na semana passada, o nosso irmão Ranier trouxe aqui uma mensagem, né, da parte de Deus. Foi algo assim fenomenal, foi algo cheio da presença de Deus aqui nesse lugar, e ele tratou a respeito de como o dinheiro, como o sucesso muitas vezes se torna um ídolo no nosso coração. Mas a gente precisa também voltar os nossos olhos para o que a Bíblia relata a respeito desses ídolos. Quando a gente enxerga nas Escrituras Sagradas, a gente observa que esse ídolo que a Bíblia traz era um ídolo tangível, era algo que muitas vezes era representado através de imagens, através de representações de animais e assim por diante. É só a gente lembrar, por exemplo, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei
Depois de ter ficado na presença de Deus, o seu rosto brilhava. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que quando esse homem, mesmo cheio do Espírito Santo, desce, ele encontra um povo perdido. Ele encontra um povo que agora resolveu juntar todo o ouro que eles tinham e fazer um bezerro de ouro para adorar. A gente volta aos nossos olhos e vê que mesmo no Novo Testamento, esses ídolos, eles tinham essa característica especial que fazia parte da vida religiosa daqueles que eram gentios, daqueles que adoravam a vários deuses. A gente observa também que o contexto do povo de Israel era um contexto onde eles estavam imersos, inseridos em uma sociedade extremamente politeísta, embora o povo de Israel fosse, na sua gênese, na sua natureza, um povo monoteísta, ou seja, que adorava tão somente a um Deus. Mas eles estavam imersos nesse universo greco-romano, ou seja, eles tinham essa influência da Grécia e de Roma, e eles viviam nesse contexto de extrema idolatria. Então, quando a Bíblia vai tratar a respeito desses ídolos, boa parte desses textos vai dizer respeito a esses ídolos que eram tangíveis, ou seja, que podiam ser apalpados e vistos, ou mesmo aqueles que não podiam ser vistos, mas eles eram representados através de símbolos, de animais e daí por diante. Na Bíblia, esses ídolos, como eu bem falei, eles estavam intrinsecamente ligados a essas várias representações dessas religiões não monoteístas, e essas pessoas adoravam a esses deuses. Essa figura, a deidade, ou seja, a figura divina desses outros deuses, era algo tão presente que eles acreditavam, como a gente vê, inclusive nos livros de história, eles acreditavam que havia um Olimpo, onde todos esses deuses, eles conviviam entre eles, e eles representavam esses deuses através das imagens. Mas nos dias de hoje, será que a gente só pode falar desses ídolos, aqueles que fazem parte de algumas religiões e que são representados através de imagens? Será que nos dias de hoje a gente pode falar que ídolo é apenas, ou quem é idólatra é apenas aquela pessoa que cria uma imagem e ela reverencia aquela imagem? E aqui eu estou falando de qualquer das religiões que fazem isso, não de uma religião de forma específica. Não, meus irmãos. Hoje, os ídolos, eles tomaram uma posição extremamente subjetiva. Ou seja, hoje, as coisas que são mais legítimas, elas podem se tornar ídolos em nosso coração. Hoje, as coisas menos palpáveis, menos tangíveis, ou seja, intangíveis, como o amor, como a felicidade, podem tomar esse lugar no nosso coração, esse trono, espiritualmente falando, que há no nosso coração, e se tornar um ídolo que nós estamos alimentando dia após dia. Mesmo sendo uma igreja batista, uma igreja que crê no único Deus, uma igreja monoteísta, mas nós podemos estar nutrindo no nosso coração, no nosso dia a dia, esse amor, ou colocando no trono do nosso coração esse outro ser que não é Jesus. E todas as vezes que a gente coloca a nossa esperança em algo ou em alguém, e a gente traz para um patamar de extrema importância para a nossa vida, de maneira que a gente dedica toda a nossa vida, toda a nossa existência, todos os nossos recursos, aquilo que nós temos de melhor, o nosso tempo, tão somente aquilo, nós estamos caminhando a passos largos para a adoração de um outro Deus que não é o Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar de um ídolo que talvez você não tenha nunca pensado sobre isso. O ídolo que nós vamos retratar hoje é um ídolo chamado felicidade. E aí eu queria que você assistisse esse vídeo, por gentileza. O que faz você feliz? A lua, a praia, o mar,
uma rua, passear, um doce, uma dança, um beijo, ou goiabada com queijo. Afinal, o que faz você feliz? Chocolate, paixão, dormir cedo, acordar tarde, arroz com feijão, matar a saudade, o aumento, a casa, o carro que você sempre quis, ou são os sonhos que te fazem feliz? Dormir na rede, matar a sede, ler ou viver um romance. O que faz você feliz? Um lápis, uma letra, uma conversa boa, um cafuné, café com leite, rir à toa, um pássaro, um parque, um chafariz, ou será o choro que te faz feliz? A pausa para pensar, sentir o vento, esquecer o tempo, o céu, o sol, um som, a pessoa ou o lugar. Agora me diz, o que faz você feliz? Aquela comida caseira, arroz com feijão, brincar a tarde inteira, o molho do macarrão, ou é o cheiro da cebola fritando que faz você feliz? O papo com a vizinha, o bife, a batatinha, a goiabada com queijo, um doce ou um desejo. Afinal, o que faz você feliz? Ficar de bobeira, assaltar a geladeira, comer frango com a mão, tomar água na garrafa, passar azeite no pão, ou é namorar a noite inteira que faz você feliz? Rir e brindar à toa, um filme, uma conversa boa, fazer um dia normal virar uma noite especial. Afinal, o que faz você feliz? Comer morango com a mão, pôr açúcar no abacate, brincar com melão, goiaba, romã, jabuticaba, ou é o gostinho de infância que te faz feliz? Cuspir sementes de melancia, falar besteira, ficar sem fazer nada, plantar bananeira ou comer banana amassada. Afinal, o que faz você feliz? Amém? O que faz você feliz? Ou quando você está feliz, o que é que você faz? Ou ainda, você faz feliz aquele que te faz feliz? Você alegra o coração daquele que traz alegria de forma gratuita e pela graça ao seu coração? O que é que você faz para ser feliz? Amados, o ídolo que nós vamos tratar hoje é esse ídolo chamado felicidade. Nós, não há muito tempo, se olharmos para o retrovisor da nossa vida, no mês passado, as pessoas estavam achando que eram felizes comemorando os 3, 4, 5 ou 7 dias de carnaval. As pessoas acham que são felizes quando muitas vezes elas saem sem hora para voltar, enchem a cara até cair e elas acham que isso as torna felizes. Amados, a felicidade é um sentimento, é um estado legítimo. Nós queremos ser felizes. E aqui eu não estou para ser o profeta do caos. Eu não estou aqui para dizer que você vai ser infeliz, porque você precisa aceitar isso e abraçar essa infelicidade. Não. Eu estou dizendo aqui para você que, embora você não esteja feliz, tem alguém que alegra o teu coração. Embora você não perceba a felicidade ou a alegria que mora no teu coração, eu digo para você e eu atesto para você que há alguém que emana toda a alegria e essa pessoa, ela mora dentro de você. Embora as circunstâncias pareçam ser as mais adversas possíveis, existe alguém que é alegria, porque é dom dele a alegria, e essa alegria, ela mora no seu coração. Amados, nós observamos que a felicidade tem sido um tema central entre as conversas, entre os jovens. Você precisa fazer aquilo que te faz feliz. Há quem diga, inclusive nas redes sociais, de que se você faz algo que te faz feliz, isso não é pecado. As pessoas até brincam, Assinado Satanás. Se isso que você está fazendo
traz prazer ao seu coração, traz alegria ao seu coração, ora, não é possível que isso seja pecado, quando na realidade isso é uma grande mentira. A felicidade tem sido esse tema central nas rodas de conversa, tem sido motivos dos nossos pensamentos, tem ocupado os nossos pensamentos. As pessoas escolhem uma profissão para ser feliz, elas escolhem uma pessoa, um parceiro, uma parceira, buscando a felicidade. Elas compram um carro, não buscando a locomoção, mas buscando a felicidade, buscando o status. As pessoas, elas escolhem morar num lugar bom, num lugar legal, muitas vezes em busca desta felicidade. As pessoas trabalham de forma desenfreada porque elas querem ser felizes. As pessoas, elas trazem para o seu dia a dia e elas trabalham e elas batalham e elas lutam porque elas não aceitam não ser felizes. A felicidade está permeando as nossas ações e os nossos comportamentos. Mas a pergunta que eu faço mais uma vez: será que nós podemos ser sempre felizes? Será que a Bíblia não nos dá ou não nos traz, né, trechos bíblicos que nos mostra que nas tribulações nós podemos encontrar em Deus esse refúgio, essa fortaleza, entendendo como diz o versículo 17, porque essa tribulação, ela é uma tribulação momentânea, e para além de ser uma tribulação momentânea, ela vai produzir alguma coisa no teu coração, e ela vai produzir alguma coisa na tua vida, e a Bíblia vai nos dizer que esta tribulação produz em nós uma medida que supera toda medida. A tribulação produz em nosso coração um peso eterno de glória. Perceba, meus irmãos, a Bíblia não vai dizer que a felicidade produz e nos leva para a glória, mas a Bíblia vai nos dizer que a aflição, a luta, a perseguição vai nos levar e vai nos trazer para mais perto de Deus. A Bíblia vai nos dizer que a tribulação, que a tristeza, muitas vezes nos coloca de joelhos, e é aí, quando nós nos colocamos de joelhos, que Deus começa a agir na nossa vida, não a felicidade. E aí, por curiosidade, eu pergunto para os irmãos, no afã de ser feliz, quantas pessoas casam, compram, consomem para tentar ser feliz, comem para tentar ser feliz? Quantas compulsões alimentares estão extremamente associadas ao estado de espírito que a pessoa está? Às vezes as pessoas comem de forma desenfreada porque elas estão ansiosas, porque elas estão infelizes, e de certa forma aquele chocolate, aquela Nutella, né, no biscoito creme crack, aquilo vai trazer para você, vai liberar para você dopamina, ou seja, uma alegria, uma felicidade que é momentânea. E aí eu fui pesquisar, já que nós estamos falando sobre felicidade, qual era a visão grega, até porque a gente sabe que todos esses textos do Novo Testamento, eles foram diretamente influenciados, né, pela cultura grega, porque o povo de Deus estava imerso nessa cultura. Prova disso é que antes mesmo de Jesus vir ao mundo, Jesus vir à terra, a gente observa pela história da igreja que o Antigo Testamento já havia sido traduzido, né, que é aquilo para o grego, que é aquilo que nós chamamos na teologia de Septuaginta, ou seja, a influência da língua grega, da cultura grega e da religião, da filosofia grega era tão grande que a gente observa que o conceito de felicidade é um conceito também retratado nas escrituras sagradas. E aí, pesquisando sobre o conceito grego de felicidade, eu encontrei que felicidade na língua grega era a palavra eudaimonia. E essa palavra eudaimonia, ela é uma palavra composta. Ela é uma palavra em que junta o prefixo eu, que significava bom, mais
mais a palavra daimon, que significava demônio. Então, para os gregos, a felicidade era uma espécie de semideus ou um gênio, ou felizes eram aqueles que tinham ao seu favor um bom demônio. Ou seja, a felicidade estava intrinsecamente relacionada à sorte de cada um em ter esse semideus ao seu favor. E aí, pesquisando sobre o conceito grego de felicidade, eu não podia também deixar de trazer para os irmãos o que os filósofos falavam a respeito da felicidade. E aí, um filósofo extremamente conhecido, chamado Aristóteles, ele acreditava que a felicidade é um estado duradouro de realização e satisfação, alcançado por meio de ações virtuosas. Platão, extremamente conhecido também, acreditava que a felicidade era o resultado final de uma vida dedicada a um conhecimento progressivo, até que se atingisse a ideia do bem. E por fim, Epicuro, que é o que nós vamos tratar, o conceito dele que nós vamos tratar nesta noite, acreditava que a felicidade, ela ocorria através da satisfação dos nossos desejos. Satisfação de desejos esta ligado não apenas às questões subjetivas, como eu falei aqui, como alimentação, coisas desse tipo, mas sobretudo a satisfação dos desejos sexuais. E aí, amados, a Bíblia, ao contrário do que os filósofos falavam, do que a língua grega, a cultura grega pensava a respeito sobre felicidade, a Bíblia vai trazer o conceito de alegria. A Bíblia vai tratar em diversos momentos sobre esta alegria. E a Bíblia vai nos mostrar que essa alegria, ela é vinda do Senhor, ela provém do Senhor. A ponto de Gálatas, capítulo 5, no verso 22, nos dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, e aí vai relatar o fruto do Espírito. A Bíblia ainda vai nos dizer também a respeito dessa alegria, em Romanos capítulo 15, no verso 13, vai nos dizer: ora, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz. Vai nos falar também em Atos capítulo 2, no verso 28, me encherás, Senhor, de alegria na tua presença. Atos 13, 52, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Romanos capítulo 14, verso 17, o reino de Deus não é comida, não é bebida, e aqui eu acrescento, não são bens, não são posses. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Amados, o contexto que a Bíblia nos traz, o conceito que a Bíblia nos traz sobre alegria, é um conceito que está intrinsecamente ligado à ação do Espírito Santo. O conceito que a Bíblia nos traz de alegria é um conceito que está desassociado com aquilo que o mundo, que os gregos, que o conceito brasileiro, ou que o conceito pós-moderno vai chamar de felicidade. Porque, meus irmãos, a felicidade, ela não mora quando, ela não reside, ela não se expressa quando nós estamos passando por tribulação, mas a Bíblia vai nos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, mesmo quando nós estamos passando por tribulações, mesmo quando nós estamos passando por lutas, mesmo quando nós estamos passando por perseguições, a alegria do Senhor nos fortalece, a graça do Senhor nos basta, e é por isso que nós podemos alegrar o nosso coração na presença de Deus e não esperar o que esse mundo traz sobre felicidade. Esta alegria
Conforme disse Jesus em João capítulo 16, verso 22, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Nós temos em nosso coração a esperança em Deus, a paz em Deus, a alegria que só o Espírito Santo pode nos dar. Se você voltar os seus olhos para o que o mundo fala sobre alegria e sobre felicidade, o mundo mistura tudo, acha que tudo é a mesma coisa. O mundo acha que felicidade e alegria é a mesma coisa, mas nós que temos a mente transformada, nós entendemos que até infelizes nós podemos ser alegres. Até perseguidos nós podemos ser alegres. E aí eu peço que você volte os seus olhos para o texto. O texto vai nos dizer: por isso não desfalecemos, ou seja, por isso a gente não desiste, por isso, em outras versões vai dizer, por isso não desmaiamos, por isso não desfalecemos, mas, ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que o homem exterior esteja enfermo, ainda que o homem exterior esteja passando por dificuldade financeira, ainda que o homem exterior tenha recebido um laudo de morte, de infertilidade do médico, ainda assim o homem interior se renova todos os dias. Eu não sei o que você recebeu, ouviu ou tem passado, mas a Bíblia atesta ao meu coração e ao seu coração que não devemos desfalecer. Trocando em miúdos, não entregue os pontos, porque os pontos pertencem ao Senhor. É Ele quem está pontuando a tua história, é Ele quem está tecendo a tua história. E eu digo para você, a história de ninguém é linear. A história de ninguém é dessa forma e sempre dessa forma. A gente planeja dessa forma, mas Deus tem as suas formas divinas de nos fazer cumprir a sua boa vontade. E às vezes a gente planeja algo, mas a Bíblia nos diz: o homem faz planos, mas a resposta vem da boca de Deus, a resposta vem das mãos de Deus, a resposta vem do já, do agora e do assim seja de Deus. E completa: não desfaleçam, contudo, esse homem interior se renova dia após dia. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, amados, o contexto da escrita de 2 Coríntios, a Bíblia vai nos dizer, ou melhor, os teólogos vão nos dizer, que 1 Coríntios foi escrita ali por volta do ano 55 ao ano, não se tem uma data precisa, mas vai se dizer que foi escrito ali entre 55 e 57 depois de Cristo, ou seja, no primeiro século. A Bíblia vai nos falar que 1 e 2 Coríntios foram escritos no momento que o apóstolo Paulo estava na sua terceira viagem missionária, ou seja, o apóstolo Paulo, ele estava caminhando para a morte. Ele estava caminhando para ser condenado à morte pelo simples fato de pregar a palavra de Deus. Nós estamos falando aqui do primeiro século, nós não estamos falando aqui de 2025 depois de Cristo, onde ser cristão é status. Nós não estamos falando aqui de 2025 depois de Cristo, onde é muito leve em algumas ocasiões ser cristão. Nós estamos falando aqui do primeiro século da era cristã. E esse primeiro século da era cristã, as pessoas morriam logo depois que eram batizadas. As pessoas, elas eram queimadas em praça pública, as pessoas eram devoradas pelas feras, pelos leões, as pessoas eram empaladas, ou seja, elas morriam das formas mais terríveis possíveis. Nós estamos falando de uma igreja que era repleta de dons. 1 Coríntios capítulo 12 vai nos dizer isso. Vai relatar, essa igreja era uma igreja cheia de dons, mas como toda a igreja do primeiro século, era também uma igreja perseguida. Então, se a gente voltar os nossos olhos e começar a tentar entender na perspectiva de hoje, a gente vai pirar.
Porque o apóstolo Paulo está dizendo: ei, a vossa leve, muito leve, ser queimado, simples, ser empalado. Você sabe o que era ser empalado? Eu tentei, pastor, de manhã explicar da forma mais científica possível, mas eu não consegui. Mas ser empalado, meus irmãos, era o seguinte: eles colocavam uma estaca de madeira, eles suspendiam o cristão, e sabe o que é que eles faziam, Júnior? Eles soltavam, para que a estaca entrasse no orifício de trás, que todo mundo sabe qual que é, e saísse na boca. Isso era ser empalado. Leve e momentânea tribulação. Você sabe o que é que faziam no primeiro século? Queimavam os cristãos na rua, simplesmente para que as ruas ficassem iluminadas. Ora, serviam de postes, exatamente, serviam de postes. Você sabe o que é que faziam com os cristãos? Jogavam no óleo quente, cheio de óleo os irmãos, jogavam os irmãos no óleo quente, e se sobrevivessem, aí eles seguiam a vida. Se não sobrevivessem, paciência, leve e momentâneas tribulações. Com João foi assim. Antes de ser exilado na ilha de Patmos, os historiadores vão dizer que com João aconteceu isso. Mas olha só o que o apóstolo Paulo fala: ei, a vossa leve e momentânea tribulação produz para nós, não só para vocês, mas para mim também, produz para nós um peso eterno de glória. Mesmo você estando infeliz, mesmo você estando passando por dificuldades, esta dificuldade, esta tristeza produzirá um peso de glória para a tua eternidade. Então viva o processo, não blasfeme, não reclame, porque o céu nos espera, a glória nos espera, o céu nos espera, a eternidade nos espera. Produz um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: ei, tira os olhos do que vocês estão vivendo agora. E aí eu digo para você, meu irmão, tira os olhos desse problema que tu está vivendo, tira os olhos da dificuldade financeira, tira os olhos das dores que tu sente, tira os olhos da enfermidade que disseram que tu não tem cura, tira os olhos dos problemas familiares, tira os olhos daquela pessoa que você ora e ela não se converte. Ei, tira os olhos daquilo que é passageiro, tira os olhos daquilo que você consegue ver, porque você precisa botar os olhos daquilo que é eterno, porque aquilo que você vê é passageiro, mas o que você não vê é eterno, e nós não conseguimos enxergar o céu, mas o céu é eterno. Nós não conseguimos enxergar o final desse problema, mas vai chegar no final. E aí eu acho tão engraçado, porque os filósofos e os escritores, de maneira geral, vão só beber na fonte da Bíblia, não vão dizer que é a Bíblia e fazem sucesso por isso. No livro O Pequeno Príncipe, uma frase que é extremamente conhecida, né? O que é eterno é invisível aos olhos. A Bíblia já disse isso, o apóstolo Paulo já tinha dito isso séculos e séculos antes. O eterno é invisível aos nossos olhos. E amados, muitas vezes a gente não consegue enxergar. Mas aí vem a dualidade, né? Entre felicidade e tristeza. Como eu falei, a felicidade nunca vai estar presente no meio das tempestades. A felicidade, no conceito mundano, ela tem medo de problema, mas a alegria enfrenta o problema, porque a alegria tem nome, a alegria é uma pessoa, e essa pessoa é o Espírito Santo de Deus, que traz a alegria ao nosso coração. Porque a alegria, ela olha para o mar revolto e ela diz assim: para mar e para vento, agora, e tudo para.
A felicidade pega o beco quando as coisas apertam, mas a alegria não. A alegria não depende das circunstâncias exteriores. Mesmo no meio da tempestade, a alegria é a esperança em Deus. A alegria depende unicamente da obra redentora de Jesus Cristo, que por nós na cruz do Calvário. Ninguém pode tirar do seu coração a verdadeira alegria. Olha só o que a Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 17, no verso 22. O coração alegre é um bom remédio. Muitas vezes, meus irmãos, a gente está vendo pessoas que estão no final da vida, pessoas que estão passando por um tratamento terrível de câncer ou de qualquer outra enfermidade, mas elas têm a certeza para onde elas vão, e nada tira a alegria do coração delas, mesmo elas estando passando por aquela dificuldade. Jesus ensina aos seus discípulos a guardarem os mandamentos para que comecem a sentir a alegria e cheguem à plenitude da salvação. E aí, relembrando o que o filósofo Epicuro falava sobre felicidade, ele vai dizer, ele acreditava que a felicidade ocorria através da satisfação desses desejos. E aí eu pergunto para os irmãos, será que é normal a gente não sentir tristeza? Será que é normal a gente passar nessa vida sem ter nenhuma aflição? Tudo está tão bom? Será que a tristeza produz em nosso coração frutos de arrependimento ou frutos de remorso? 2 Coríntios capítulo 7, no verso 10, vai nos dizer: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Ou seja, meus irmãos, a tristeza, mesmo a tristeza na presença de Deus, ela vai produzir arrependimento no nosso coração para a salvação. Quantas pessoas se convertem? Porque elas estão extremamente abatidas, porque elas foram acometidas por uma enfermidade. O médico olhou para elas e disse assim: olha, você tem 3 meses, essa doença ela é incurável. E aí a pessoa, ela lembra que tem um Deus que manda na medicina, ela lembra que tem um Deus que manda no nosso corpo, ela lembra que tem um Deus que manda na história e que manda no tempo, que manda nas circunstâncias e que manda nas nossas células também. Um Deus que diz assim: haja luz e houve luz. Um Deus que fez a separação, tudo com o poder da sua palavra. Aí ela lembra que esse Deus é todo poderoso, e ela lembra o que diz Lucas 1:37: para este Deus nada é impossível. E ela se volta para Deus, e ela se converte, e ela entrega a sua vida para Jesus, a partir de um sofrimento da carne. Salmo 119, verso 50 vai nos dizer: este é o meu consolo no sofrimento, a tua promessa, Senhor, é quem me dá vida. A tua promessa, Senhor, dá-me vida através do sofrimento. 2 Coríntios capítulo 12, dos versos 7 ao verso 10, a Bíblia vai nos dizer, o apóstolo Paulo: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espírito na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, mais me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é aí que eu sou forte. Quando eu acho que está tudo perdido, é aí que Deus começa a agir. Quando eu acho que não tem mais jeito, é aí que o Senhor põe a sua mão e começa a agir.
Mas a gente não pode esquecer, amados, do tema central do ídolo que estamos tratando hoje, que é sobre felicidade. E a felicidade no contexto local, no contexto pós-moderno, está intrinsecamente ligado ao conceito de Epicuro sobre felicidade. Ou seja, a felicidade está ligado ao prazer físico, ao prazer sexual. Há uma palavrinha que nós chamamos de hedonismo. Fulano aproveita a vida até o final. E aí, obviamente, eu fui pesquisar sobre o que é o hedonismo, né? De onde é que surgiu, Savana, esta palavra hedonismo? E aí, meus irmãos, eu encontrei que hedonismo vem do grego hedonê. E quem era Hedonê? Hedonê era a filha de dois deuses, do deus Eros e da Psique. Os historiadores vão nos dizer que Eros se apaixona por Psique. Eros era considerado na cultura grega o deus do amor, e você com certeza já viu em algum momento da sua vida a representação de Eros. Eros era inclusive um nome utilizado, inclusive até mesmo na Bíblia, para representar esse amor carnal de homem e mulher. A Bíblia vai nos falar sobre vários tipos de amor: o amor ágape, o amor eros, o amor filos. E esse Eros era um deus grego, né, que era relatado como esse amor carnal, esse amor físico. E Eros já foi representado, como eu estava dizendo para vocês, com certeza em algum momento você já viu a representação de Eros. Eros nada mais é do que aquele cupidozinho que todo mundo de algum momento já viu, e em algum momento todo mundo já achou que foi flechado pela flecha do cupido. Amados, em nome de Jesus, você foi flechado pelo poder de Deus, pela unção de Deus, não foi pela flecha do cupido. Mas Eros era o cupido, e Eros se apaixona perdidamente por Psique. E assim como um adolescente apaixonado por Psique, e Psique era a centralidade da alma, eram as emoções, ele se apaixona por Psique, e eles têm uma filha chamada Hedonê. Hedonê era a representação encarnada de uma vida cheia de prazer. E daí vem a palavra hedonismo, da deusa Hedonê. O hedonismo então se torna uma doutrina, uma filosofia de vida que defendia que o prazer precisava ser aqui e agora. Não é muito diferente do que as pessoas acham até os dias de hoje. Viva a vida. E eu vou deixar de viver, ou sei lá o que vai acontecer comigo amanhã. Só abrindo parênteses, às vezes as pessoas falam: eu vou comprar mesmo, porque eu morro, fica tudo aí. Aí no outro dia você acorda vivo e cheio de dívida. Faz parte. Eu vou dividir em 12 vezes. Aí você viaja 5 dias e passa 1 ano pagando. Faz parte, né? Nos dias de hoje. Mas será que, segundo a Bíblia, nós temos como ter uma vida aqui na terra longe do sofrimento? Será? Porque o hedonismo, como eu falei, era uma filosofia que negava de forma veemente toda e qualquer forma de sofrimento. As pessoas, elas precisavam viver o aqui e o agora, elas precisavam ser felizes de forma extrema, e para ser felizes elas tinham que buscar o prazer. E nessa busca do prazer, elas adoravam também a outros deuses, como o deus Dionísio, que era o deus do vinho. E elas faziam adorações a Psique, elas faziam adorações a Hedonê, elas faziam adorações a Baco, né, ou a Dionísio, através dos grandes bacanais. E daí vem a palavra bacanal. Por quê? Porque eles se juntavam em grupos e eles praticavam sexo grupal. Então percebam, meus irmãos, desde esse tempo, o prazer e a felicidade estava intrinsecamente ligado a tão somente o prazer carnal. Mas será que é isso que a Bíblia fala?
Mas será que é isso que a Bíblia defende? De forma nenhuma. A Bíblia nos alerta contra a busca desenfreada pelo prazer, pois isso pode nos afastar da pessoa de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 4, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmo, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós temos vivido os últimos tempos, meus irmãos. É chegado os últimos tempos. As pessoas, elas correm quilômetros de distância da presença de Deus e elas se abraçam com aquilo que para elas é prazer, por aquilo que para elas é felicidade. E muitas vezes, como crentes, a gente está olhando para essas pessoas e está dizendo assim: fulano é que é feliz mesmo, tá aí aproveitando a vida. Eu estou aqui, né? Sou crente, não posso falar, não posso fazer nada, não posso não sei o que, não posso não sei o que, só posso ir para a igreja. 1 João 2, do 15 ao 16, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O problema do hedonismo, meus irmãos, não é apenas o prazer, porque o Senhor nos deu escape para o prazer, porque o Senhor nos deu, por exemplo, o casamento para o prazer. Mas o que é que Satanás faz? Satanás distorce tudo. E as pessoas acham que esse prazer sexual precisa ser buscado antes do casamento, quando a Bíblia diz exatamente o contrário. As pessoas acham que esse prazer ele precisa ser buscado mesmo antes de você ter uma aliança com a outra pessoa. O problema não é o prazer em si, mas é quando o prazer se torna central no nosso coração e o prazer, na realidade, se torna o pano de fundo daquilo que nós achamos que é felicidade. Quando, na verdade, o Senhor não nos chamou para isso. A Bíblia não nos prometeu felicidade 100% da nossa vida. A Bíblia nos disse que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós passaríamos por dificuldades. A Bíblia nos falou que a tribulação é momentânea, mas a tribulação existe, mas a perseguição existe, mas essa perseguição ela produz um peso de glória. Ou seja, vocês estão sofrendo, mas vocês vão para a glória. Vocês estão padecendo, mas vocês vão para a glória. Vocês estão sendo atacados por leões, vocês estão sendo queimados, empalados, vocês estão sendo jogados numa fornalha, vocês estão sendo jogados no óleo quente, mas a eternidade de glória vos espera. Porque sabemos, aí no capítulo 5, que se nossa morada terrestre está... Porque sabemos que se nossa morada terrestre, este tabernáculo, quase que não sai, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa que não foi feita por mãos humanas, porque ela é eterna nos céus. Isso é Laura. E mesmo na hora de falar sobre a história dela, ó, foi tudo combinado, né, filha? Para o papai lembrar. E aí aqui eu já caminho para o fim. E essa é a deixa para o louvor subir. Aninha disse na semana passada. E aqui eu caminho para o fim. Mas não é a deixa para o louvor subir. Mas essa é a deixa para o louvor subir. Amados, os irmãos perceberam que eu tirei a minha barba, né? Fiquei mais bonito, pastor. Obrigado. Fiquei mais jovem também. Disseram que eu rejuvenesci 10 anos. Aí eu imaginei o quão velho eu estava. Fizeram aqueles desenhos, não foi? Esses dias. Aí eu fui ver o meu desenho. Eu disse: Senhor, tô com essa ruma de prega. Eu não acredito na cara, não. Por favor, irmão, alguém passa o contato do Botox, do ácido butolínico, porque tá delicada a situação aqui. Enfim. Amados, essa história que eu vou contar para vocês aconteceu ontem. Ontem eu decidi tirar a barba. Depois de mais de 7 anos, eu decidi tirar a barba. Deixa eu ver como é que eu vou ficar, né? Preciso ver meu queixo, que faz muitos anos que eu não vejo. E aí, irmãos,
Quando eu tirei a barba, que Laurinha me viu, ela caiu nos prantos. Ela olhou para mim, ela tocou no meu rosto, com a mãozinha assim, desse jeito. E ela fez mais ou menos assim. Amanda achava que ela não ia estranhar, mas ela estranhou. Olha ela olhando. Foi assim que você fez. E ela chorava, e ela chorava, e ela chorava. E me bateu aquela coisa no coração, disse: Senhor, para que eu fui tirar essa barba? Se eu pudesse, eu faria um implante agora, para essa menina parar de chorar. E ela não queria vir para o meu colo de jeito nenhum. E é engraçado que hoje, lá na Rede Kids, ela estava assim no chão e ela estava chorando, e a Amanda estava muito longe. E aí eu fiz assim para ela: venha papai pro meu braço. Aí ela viu só essa parte aqui, né? Aí quando ela deu os braços assim, que ela olhou pro meu rosto, ela fez como se dissesse: o som é do meu pai, mas a imagem não. E aí, meus irmãos, eu coloquei ela no braço e ela começou a chorar, e eu comecei a acalentar ela, e depois eu levei ela para a sala dos voluntários e eu dei comida para ela, né? Alimentei ela, e fui tentando brincar, e fui tentando me aproximar, e todas as vezes que ela olhava para mim, ela chorava, e ela se decepcionava, parecia assim que eu era outra pessoa. Mas mesmo assim, eu continuei alimentando, dando carinho a ela e dando proteção. Essa história não é sobre Laurinha, é sobre um Deus que mesmo quando a gente quer ficar distante dele, ele continua nos estendendo os braços. Essa história é sobre um Deus que não desiste da nossa vida. Essa história é sobre um Deus que está conosco todos os dias, mesmo que às vezes a gente faça como Laurinha, fecha a cara para ele, não quer estar perto, não reconhece, você até reconhece a voz, mas você não consegue enxergar quem você conhece, e você chora, e você se desespera. Mas essa história é sobre um Deus que não desiste de ser o teu pai, que não desiste e não nega a sua natureza, não nega a sua paternidade, porque mesmo Laura não me reconhecendo como pai, eu continuo sendo o pai dela, amando, cuidando, alimentando e dando proteção. Mesmo que você não reconheça Deus como seu pai, ele continua sendo seu pai, cuidando de você mais do que os lírios, te alimentando todos os dias, te abraçando e estendendo as mãos para você e dizendo: vem meu filho para os meus braços, vem meu filho que eu te acalento, vem meu filho que eu enxugo as tuas lágrimas, vem meu filho que eu te protejo. Essa é a história desse Deus que é pai, que vai fazer você passar por tribulações, mas que vai te ensinar, que vai ver dias que você já acorda chorando, triste, angustiado, dias que você vai dormir e ninguém vê, mas você molha o seu travesseiro de tanto que você chora. Às vezes uma angústia, algo ruim no seu coração, uma ansiedade, uma depressão, uma notícia ruim. Mas esse Deus não deixa você passar pelo deserto sozinho. Ele passa junto com você. Ele está do teu lado. Ele não deixa você sofrer sozinho, mesmo você não enxergando, mas Ele está acolhendo as tuas lágrimas e levando como oração, assim como Ele fez com Ana. Assim como Ele fez com Ana, colhendo as nossas lágrimas e levando e transformando em oração. Quantas vezes a gente dobra os nossos joelhos e a gente não consegue nem orar? Comigo já aconteceu isso inúmeras vezes. E eu sei que as minhas lágrimas, que o meu choro e que o meu sofrimento produz uma glória eterna para Deus. E eu digo mais para você, para encerrar: essa ferida, essa dor, essa cicatriz que você tem, ela vai servir para a glória de Deus. Espera, aguarda
Aguarda só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho que Jesus está no barco. Ele vai acordar, ele vai para a proa do barco e ele vai dizer: ei mar, pare, ei vento, pare. E você vai passar por este mar revolto, porque Jesus está no barco. Essa aflição e essa tribulação, ela é passageira e ela supera e produz um eterno peso de glória. Feche seus olhos e curva sua cabeça aí onde você está. Vamos orar nessa noite. E eu queria que, se você entendeu essa mensagem nessa noite, e eu não sei o que você está passando, mas eu queria orar de forma específica por quem chegou aqui triste. Eu não vou chamar você aqui na frente, não vou chamar. Inclusive eu queria pedir que, se pudesse desligar as luzes. Mas essa semana você recebeu uma notícia, ou talvez não tenha nem sido essa semana, você está triste, e às vezes você não sabe nem por que está triste, mas você está triste. Eu quero orar por você. Fica de pé aí onde você está. Fica de pé aí onde você está. Isso, amém. Agora eu queria pedir para quem está perto e você viu alguém triste, você vai ser a boca de Deus nessa noite, amém? Você vai procurar uma pessoa e você vai abraçar e você vai ministrar sobre a vida dela com autoridade. Esse é o momento que nós somos corpo de Cristo. Ah, pastor, mas eu não sei orar porque eu não sou intercessor. Ah, pastor, eu não sei orar bonito, então ora feio. Ah, pastor, eu não sei orar como o senhor ora, então ore como você ora, mas ore. Procure uma pessoa. Pode desligar todas as luzes. Todas. Isso, todas. Não me importa. Importa o Senhor, porque o Senhor está nesse lugar. Pai Santo, Deus bendito, nessa noite, Senhor, eu te apresento cada irmão que se coloca de pé porque está triste. Eu não sei, Senhor, honestamente eu não sei, porque eu não sou do mentes e corações. Senhor, muitas vezes eu não sei nem o que eu penso, mas o Senhor sonda as mentes e os corações. Por isso eu te peço, Senhor, nesta noite, levanta pessoas, ó Pai, aqui neste lugar, para serem boca do Senhor, com um abraço, com uma ministração, para ser as tuas mãos, Senhor, que curam, para serem as tuas mãos que libertam. E eu te peço, Senhor, assim como diz a tua palavra, que essa leve e momentânea tribulação produza no coração dessa pessoa um peso eterno de glória. Que essa tristeza, Senhor, que está no coração, ela seja passageira, e que o Senhor nesta noite derrame da alegria do teu Espírito Santo, do gozo do teu Espírito Santo, e que nesta noite o ídolo chamado felicidade seja destronado em nome de Jesus. Que nós viemos viver, Pai, para a tua glória, não para o nosso bel prazer, não para a nossa felicidade, mas para a alegria do Senhor, para a glória do Senhor, para que teu poder se manifeste na nossa fraqueza, para, Senhor, que esse espinho na carne sirva para a tua glória, porque a tua glória nos basta, a tua glória nos basta, a tua glória nos basta, e o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Espírito Santo de Deus,
Recolhe as lágrimas que são derramadas, Senhor, nesta noite, nos teus odres, Senhor. Recolhe essas lágrimas, Senhor, e leva como oração sincera ao teu trono de glória, Senhor. Orações, Senhor, que não são pronunciadas, mas que são sentidas, que são vividas, e que chegue no teu trono como aroma suave às tuas narinas, e que a paz, que excede todo o entendimento, permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Amém e amém.